Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e esse é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. Quero apenas registrar, antes do IL Flash de hoje, a participação e o apoio do Instituto Liberal em mais um evento, que deve ser o último evento apoiado pelo IL em 2019, que foi a segunda jornada de Direito e Liberdade do Vale do São Francisco, em Petrolina, no auditório central da FACAP, em que diversos temas ligados ao pensamento liberal e aos autores liberais foram abordados. Foi um prazer estar lá e uma honra para o Instituto Liberal apoiar uma iniciativa do Instituto Libercracia, um parceiro nosso na região Nordeste, no sertão nordestino. Sem mais delongas, aos artigos do nosso IL Flash de hoje, que em vez de 7, excepcionalmente são 8. Isto porque nós temos um empate entre 2 artigos na 7ª colocação, um deles de minha autoria. Bolivianos, aprendam a lição de Carlos Lacerda. É preciso banir Morales. Todos nós acompanhamos os acontecimentos na Bolívia, em que o presidente Evo Morales, o presidente de esquerda bolivariano ligado ao Foro de São Paulo, foi forçado, na prática, a renunciar por uma pressão dos militares e da força policial, depois de grandes manifestações que aconteceram na Bolívia, uma convulsão social que aconteceu na Bolívia. Muita gente falou em golpe, principalmente, óbvio, as esquerdas, mas eu me recordei do caso da deposição de Getúlio Vargas, que também foi um ditador extremamente autoritário, que manipulava o sistema político para se manter no poder, e também foi forçado pelos militares a renunciar. Houve golpe? Tecnicamente pode-se até dizer que sim, mas o presidente era ditador, estava pervertendo o sistema de dentro, implementando um golpe permanente de dentro e, portanto, as circunstâncias forçam uma deposição. No caso, o meu lembrete no artigo foi para que os bolivianos se precavessem e evitassem o retorno de Morales à Bolívia para influenciar as eleições. Ele que queria reassumir o seu mandato apenas para cumprir o prazo, segundo ele, mas na prática isso determinaria uma influência no processo político, da mesma forma que Getúlio Vargas influenciava as eleições na República que se estabelece após a Constituição de 46. Esse era o alerta do Carlos Lacerda, que é um alerta que servia para a ditadura Vargas. Lacerda que sempre disse que Vargas não podia ter essa chance, ou ele manipularia o regime. Da mesma forma, esse alerta vale para os bolivianos, que não podem deixar que Evo Morales interfira nas eleições que estão marcadas pela presidente interina da Bolívia. O outro artigo no mesmo patamar, na mesma colocação, é do Carlos Júnior. É a geopolítica estúpido. Ele tenta jogar um pouquinho de água no chope, por assim dizer, e criticar um pouco a celebração de muitos liberais da mudança de orientação na política externa tomada pelo governo Bolsonaro numa direção mais pragmática. O governo voltou a se aproximar da China, não fazendo coro à guerra comercial que existe entre os Estados Unidos de Donald Trump e a China de Xi Jinping, mas o Carlos Júnior acha que é preciso que o governo Bolsonaro não perca, mesmo havendo sim necessidade de manter relações comerciais, relações de interesse pragmático, uma potência, uma parceira econômica como é a China, que o Brasil de Bolsonaro não perca os valores pelos quais foi eleito, que não passe a ficar dizendo coisas como a China, um país capitalista, minimizando o fato de que se trata de uma ditadura do Partido Comunista, e que é preciso não perder a questão geopolítica da análise. Nós estamos falando de governo, estamos falando de uma relação entre estados, entre nações, estados-nações. É preciso então levar em conta as ambições da China e o seu caráter ditatorial. Ainda sobre o governo Bolsonaro, nós temos um artigo do João César de Mello levantando uma hipótese. Jair Bolsonaro está sendo chantageado? O artigo levanta uma hipótese explicativa da inércia do que o João César de Mello entende, abordando, analisando o noticiário ser uma posição muito neutra, muito quieta do presidente da República em relação às manobras recentes do Supremo Tribunal Federal. Verdade ou não, cada um pensa o que quiser, é a opinião do João César, ele deixa muito claro isso no seu artigo. A verdade é que esse tipo de cobrança acaba servindo de alerta para que o presidente tenha uma postura mais ativa, mais positiva, né, mais declarada de apoio às mobilizações contra a corrupção, por exemplo, em defesa da volta da prisão em segunda instância, que são feitas pela sociedade e pelo parlamento.
E também uma reflexão sobre o caráter sistêmico da chantagem como algo que acontece no meio político brasileiro e deve acontecer também em outros sistemas políticos mundo afora. Seja como for, o presidente Bolsonaro foi eleito com ampla vantagem nas eleições de 2018 e isso precisa ser respeitado. E este é o apelo do artigo do professor Alex Pipkin com o título "A democracia brasileira precisa respeitar o mandato do presidente Bolsonaro". A questão é que muita gente, principalmente, óbvio, as extremas esquerdas que foram derrotadas, fica vociferando contra o mandato do presidente, dizendo que o presidente é um fascista e nós precisamos removê-lo de lá, que este governo precisa ser abortado antes do tempo. O que o Pipkin está dizendo, em primeiro lugar, é que nós precisamos reconhecer que nós melhoramos, com todos os problemas que permanecem. É melhor o governo Bolsonaro do que o governo do PT, entre governos que poderiam e tinham possibilidades reais de saírem eleitos do processo democrático de 2018, e é preciso respeitar a legítima eleição do presidente Jair Bolsonaro, presidente da República, com todos os fatores, todas as condições devidamente respeitados para que isso ocorresse. Do governo para o legislativo. Artigo do Gabriel Williams. Colocar o Bolsa Família na Constituição é uma péssima ideia. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Partido Democratas, e a Tabata Amaral, parlamentar do PDT, tem uma ideia, um projeto de colocar o programa do Bolsa Família, que é um projeto assistencialista, na Constituição como uma política de Estado prevista constitucionalmente. E o Gabriel Williams critica essa ideia, acha um absurdo, porque, entre outras razões que ele elenca, transformaria inconstitucional, inchando ainda mais uma Constituição que já é inchada, diga-se de passagem, socialmente inchada, estabelecendo ali uma série de direitos que não tem contemplação onerosa garantida na própria Constituição para serem implementados, como simplesmente decretar algo por escrito, materializar-se esse algo na realidade. Algo que deve ser o Bolsa Família contingente e temporário. O Gabriel não é contra o Bolsa Família, mas defende que ele seja empregado temporariamente, pensando-se numa extensão do programa, que ele um dia não seja mais necessário, né? Que esse nível de miséria não esteja mais existindo no território brasileiro. E para isso ele não pode ser previsto constitucionalmente. Abre-se parênteses agora para tratar do caso do deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo, que todos nós devemos ter visto no noticiário também. Rasgou um quadro, uma arte que estava em exposição no parlamento, na Câmara dos Deputados, em Brasília, mostrando um homem negro deitado, morto no chão, e um policial se afastando com uma arma, com indicação de que ele havia matado o negro, de que a polícia seria, portanto, racista. É o artigo do Pedro Henrique Alves, Uma Placa Quebrada Não Sangra. Essa exposição naturalmente vinha por ocasião do Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro, que passou recentemente. E aí o Pedro Henrique Alves mostra que, independentemente do que se pense da atitude do Coronel Tadeu, é um absurdo a arte, é um absurdo a ofensa que ela faz à polícia. E aí o Pedro Henrique Alves coloca uma ponderação interessante. Por onde andava a indignação dessa mesma esquerda que hoje acha que houve um ato fascista do Coronel Tadeu de rasgar o quadro? Por onde andava a indignação dessa esquerda quando Juliane dos Santos Duarte, homossexual, negra e mulher, ou seja, uma série de minorias na concepção das esquerdas, foi brutalmente assassinada em São Paulo? E ele explica o motivo do silêncio das esquerdas por conta da morte dela, é que ela era policial. E quando é assim, a cor da pele não conta, a sexualidade não conta, ser mulher não conta, né? Interessante, não é mesmo? Mas nada surpreendente. Mantendo-se na linha do Dia da Consciência Negra, no dia 20 de novembro, nós temos outro artigo sobre a questão do movimento negro e das esquerdas que exploram a questão do racismo no Brasil, do João César de Mello, Se Eu Fosse Preto, Odiaria a Esquerda. É um título provocativo, mas no conteúdo percebe-se que o autor metralha a esquerda, afirmando que não é de modo algum intenção sincera da parte dela acabar com o racismo, mas aumentá-lo fazendo políticas afirmativas que trabalham em cima do conceito da divisão racial e instrumentalizar esse racismo, as tensões, as ditas tensões raciais, né, para os seus projetos de poder. E ele também elenca uma série de crimes racistas de ditadores e guerrilheiros socialistas. Finalmente, ainda atacando a esquerda, mas não mais especificamente sobre o tema do racismo, embora tenha tudo a ver, como vocês vão ver, né?
a velha questão sobre a natureza do nazismo, que era uma doutrina política racista, volta à discussão no artigo do Jan Kerzimer, Nazismo, o filho que a esquerda não assume. E mais um artigo entre vários que o IEL já publicou, elencando, defendendo a tese de que o nazismo tem uma relação muito próxima com as ideologias da esquerda, com o que a esquerda socialista defende, aí lembrando a obra do Hayek contra o totalitarismo e o socialismo, O Caminho da Servidão, em que ele aponta essas similaridades entre esses regimes totalitários, que são regimes estatizantes, que vão muito na contramão daquilo que o liberalismo sempre sustentou. Esse foi o nosso IEL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.